Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Antes de mais, muito obrigado à Claranet pelo convite para estarmos aqui a participar hoje. E vou-vos falar um bocadinho como é que podemos acelerar o nosso desenvolvimento de produto, mas muito focado em tecnologias serverless e em continuous deployment. Um bocadinho sobre mim, o meu nome é Márcio Santos, sou arquiteto de soluções da AWS, trabalho principalmente o mercado do setor público. E trabalhar o mercado do setor público e falar em containers e falar em serverless e falar em continuous deployment é um grande desafio. No entanto, é algo que também este tipo de entidades têm de começar a inteirar-se deste novo mundo e a começar a ser mais ágeis e a começarem a trabalhar mais na crista da onda para conseguirem providenciar um melhor serviço ao cidadão, porque efetivamente uma entidade pública, o objetivo deles, o foco dele devia ser prestar um bom serviço ao cidadão e nós acreditamos que tudo o que são novas tecnologias e metodologias de DevOps têm a capacidade de ajudar as entidades públicas neste caminho. Olhando um bocadinho para a nossa agenda, vamos rever um pouco o que é Serverless Computing, vamos ver os padrões de Serverless Computing que temos dentro da AWS e vamos ver como é que podemos integrar metodologias de continuous delivery e safe deployment dentro de arquiteturas serverless driven. Okay. Olhando um bocadinho para o que é o serverless, é muitas vezes entendido como uma função, como um serviço. Nós temos um pequeno troço de código que é executado baseado em eventos e não precisamos nos preocupar com efetivamente o provisionamento de infraestrutura onde esta função vai correr. Não nos precisamos preocupar em escalar a infraestrutura ou desenhar para o pico de utilização. Não temos custos associados se não estamos a utilizar este código. Temos as nossas funções, as funções estão armazenadas numa plataforma. Se não tivermos utilizadores em cima da plataforma, se não tivermos a fazer a utilização da plataforma e destas funções, não temos custos. E automaticamente a plataforma por trás disponibiliza-nos mecanismos de alta disponibilidade, de tolerância à falha e de redundância intrinsecamente dentro da própria plataforma. O serverless traz-nos uma alteração na forma como desenhamos arquiteturas aplicacionais. E porquê? Porque quando falamos em serverless, falamos em event-driven applications e event-driven architectures. Porque tudo o que pode executar uma função lambda no universo da AWS, uma função serverless, é um evento. E aqui podemos ter um evento como a introdução de um fecheiro no sistema de armazenamento, podemos ter um evento como a introdução de uma coluna numa base de dados, alguém que faz um acesso, um GET a uma API, alguém que clica num botão numa página web, tudo isto pode ser um evento que disponibiliza uma ação serverless, a execução de uma função, que nos devolve um resultado depois de efetuar o seu trabalho. Dentro do universo da AWS, uma função serverless pode utilizar qualquer tipo de código que vocês queiram e qualquer tipo de linguagem. Nativamente nós suportamos Node.js, Java, Python, Go e introduzimos recentemente a possibilidade de trazerem a vossa própria linguagem. Se quiserem ter uma função lambda em COBOL ou se quiserem ter uma função lambda em Fortran, basta fazer o packaging dessa linguagem de programação dentro do nosso modelo de serverless e podem correr código baseado em COBOL ou baseado em Fortran dentro da nossa plataforma. E depois estas funções podem interagir com todo o universo de serviços da AWS e todo o universo de infraestrutura que vocês já têm, ou arquiteturas, sejam elas on-prem, sejam APIs que estão desenvolvidas noutros provedores, sejam APIs que estão publicamente disponíveis ou disponíveis privadamente dentro do vosso próprio data center. Casos de uso típicos que tipicamente estamos a ver agora abrangem todo o tipo de metodologias. Estamos a falar de clientes que utilizam funções lambdas para desenvolver páginas web estáticas, páginas web dinâmicas, tudo o que sejam backends aplicacionais, serviços de processamento de dados com ingestão de dados em tempo real, ingestão de dados em série ou em paralelo, tudo o que seja execução de chatbots, por exemplo, dentro do universo AWS, dentro da nossa Alexa, tipicamente as skills da Alexa são desenvolvidas baseadas em tecnologia serverless, são desenvolvidas como funções lambda dentro do nosso universo. E também estamos a ver
muito universo de operações e de automação da IT a ser desenvolvido em cima de plataformas serverless. Dentro do que são os nossos patterns serverless da AWS, o nosso serverless é providenciado por um serviço que se chama AWS Lambda, e as grandes características são a possibilidade de trazerem o vosso próprio código. O código que vocês trazem é o vosso código, e o que vocês definem para uma função é a potência desta função. E aqui, por potência, nós podemos dizer que é um slider baseado em memória. Vocês definem a alocação de memória para a função e nós, por detrás, dinamicamente, em função da quantidade de memória alocada, atribuímos capacidade de rede e capacidade de computação em função desta memória. Suportamos diversos tipos de utilização e aqui podemos ter invocações síncronas, podemos ter invocações assíncronas ou podemos ter integração com outros serviços cloud. E depois, sempre dentro do foco da AWS em Security as Job Zero, toda a capa de segurança que nós já temos dentro dos nossos mecanismos internos, dentro do nosso serviço de gestão de identidade e autorizações, está embebido dentro destas funções e todo o fine-grained control que nós temos em todos os outros serviços também pode ser aplicado a nível destas funções. Ou seja, nós conseguimos desenhar arquiteturas de microserviços em que cada um dos microserviços que cumpre uma função específica tem acesso único e exclusivamente às permissões a nível de plataforma que precisa ter para executar as suas funções. A nível de desenho destas funções, podem utilizar qualquer ideia que queiram, não precisam de alterar a vossa metodologia de desenvolvimento, o código é vosso, a ideia é vosso, o paradigma de desenvolvimento continua a ser vosso. Dentro do próprio mecanismo, dentro da própria plataforma, existe toda uma capa de monitorização de performance e, inclusivamente, de analítica interna do próprio código, com integração com um serviço que se denomina X-Ray, que faz profiling aplicacional. É possível ver dentro de toda a infraestrutura AWS, desde que o vosso pedido do utilizador, por exemplo, entra dentro de um ponte da API, até que a função Lambda executa o código baseado no pedido do utilizador, ter um profiling integral de percurso desse pedido, tempo de execução de cada um dos componentes, até que efetivamente a função retornou o seu resultado e a entregou ao utilizador. E aqui uma das coisas que também é muito importante dentro do nosso Lambda é que é uma tecnologia totalmente baseada em stateless. Quando necessitamos de guardar estado dentro desta plataforma, necessitamos de externalizar este estado. Olhando para o paradigma serverless, tipicamente as fontes de eventos que nós temos podem ser fontes de ingestão de dados provenientes de uma base de dados, provenientes de um Kinesis, provenientes de um Kafka. Tudo o que são alterações de configuração, por exemplo, e tudo o que são metodologias de endpoints ou pontos de entrada, sejam páginas web, sejam gateways aplicacionais, ou até alterações de configurações de serviço. Dentro do universo AWS, estes são tipicamente os serviços que interagem com funções Lambda. Aqui estamos a falar, por exemplo, do nosso serviço de storage, o S3, o nosso serviço de autenticação, o Cognito, e todo o outro universo de serviços que nós temos que permitem interagir diretamente com base nos eventos por eles disputados com funções Lambda. A nível de execução de função, modelo de execução de função, temos um modelo tipicamente dentro do que são tecnologias serverless, temos um modelo baseado em sincronismo, em que existe uma relação direta entre o pedido, a execução e o retorno do resultado, baseado em assincronismo, em que é disputada a execução da função e o resultado pode chegar quando chegar, e depois baseado em stream para processamentos em tempo real. Dentro da interação que temos com serviços AWS, aqui, por exemplo, o synchronous pode ser alcançado com a utilização de uma gateway aplicacional. O assíncrono pode ser a integração com o nosso serviço de notificações, o SNS, o disputar de um evento dentro do S3 quando é colocado um fecheiro dentro do serviço, ou, por exemplo, o disputar da criação, o disputar da criação de um fecheiro dentro de um sistema de fecheiros baseado em FS, dentro de um sistema de fecheiros baseado em bloco.
E depois, dentro do Stream-Based, temos a capacidade de integrar com a nossa base de dados NoSQL, o DynamoDB, integrar com um Kafka, integrar com um Kinesis, tudo para permitir fazer analítica em tempo real baseada em funções serverless. Olhando para o que é a nossa API, a nossa gateway aplicacional, e o que é que a gateway aplicacional nos permite fazer? Permite-nos ter uma API totalmente serverless driven, em que vocês desenham única e exclusivamente a vossa API, por exemplo, em Swagger, injetam esse fecheiro Swagger para dentro da gateway e automaticamente ela constrói todos os APIs, todos os matches, todos os recursos necessários para ter a API em funcionamento. Olhando para uma possível integração de uma API Gateway com o que é a plataforma serverless, temos todo um universo que pode ser aplicações web, a correrem em telemóveis, a correrem em dispositivos móveis, uma página web, serviços remotos, entram via o endpoint aplicacional e depois podem despoltar toda uma série de eventos que podem ser baseados no nosso Lambda, podem ser baseados em endpoints públicos que vocês já têm, endpoints privados que vocês têm a correr on-prem ou qualquer plataforma que já tenham em execução que seja passível de fazer comunicação via HTTP e HTTPS. Em todas estas arquiteturas, e olhando para arquiteturas de microserviços, uma arquitetura baseada em serverless tipicamente começa com um microserviço, começa com uma única função Lambda e a partir daí começa a escalar. Introduzimos mais microserviços, introduzimos mais funções, cada vez mais microserviços, serviços de suporte, como por exemplo uma base de dados, serviços de gestão de filas, uma fila para gestão de trabalhos, para processamento posterior, para processamento batch, para processamento em background, e integração com as vossas próprias plataformas que já existem, com a vossa própria infraestrutura. Quando temos este tipo de cenários, orquestrar todos estes componentes são extremamente complexos, porque temos muitas moving parts, temos muitas interações, necessitamos de um mecanismo que nos permita controlar, preferencialmente visualmente e de uma forma fácil de descrever, todas estas interações. Para facilitar isto, nós lançamos recentemente um projeto open source que se chama Amazon State Language e é uma forma descritiva de construirmos state machines totalmente baseados em serverless. E aqui o serverless pode ser um AWS Lambda, pode ser um Azure Functions, pode ser uma serverless framework a correr on-prem, pode ser o que vocês quiserem. O que o State Language define é um workflow de orquestração tipicamente visual, que depois faz toda a criação dos recursos de back-end necessários para que consigamos ter este workflow a funcionar. Um exemplo muito interessante do State Machine a funcionar, um colega que é Technical Evangelist da AWS desenvolveu uma State Machine que se chama Lambda Power Tuning, que o que faz é, vocês fornecem as vossas funções Lambda, fornecem os vossos dados de teste e automaticamente a State Machine o que vai fazer é testar todas as configurações possíveis de Lambda atualmente suportadas para identificar qual é o melhor ponte de relação custo-benefício para a configuração da vossa Lambda em função dos vossos dados. Ou seja, optimização das próprias Lambdas, optimização das configurações, tudo baseado nesta State Machine. Olhando agora como podemos fazer a integração destas tecnologias num paradigma de DevOps, num paradigma de automação, temos aqui a introdução então de integração de contínua e do que nós dentro da AWS chamamos Safe Deployment. E já vamos ver um pouco mais à frente o que é para nós um Safe Deployment. Fazermos deployment de uma nova versão, de uma função serverless, de uma função Lambda no nosso universo, traz com ele alguns problemas, nomeadamente como é que nós garantimos que as funções que já estão em funcionamento são substituídas linearmente e que não têm grande impacto em produção. Como é que garantimos que não temos paragem de produção? Como é que fazemos teste, para além dos testes locais que podemos fazer, com o mecanismo de SAM local interno que podemos fazer testes locais, como é que podemos fazer testes em produtivo, como é que podemos fazer testes em integração, como é que podemos fazer toda a parte de integração, de orquestração e de deployment com o rollback associado.
Olhando então primeiro para o que é que definimos como um deployment seguro, tipicamente introduzimos aqui pair programming, em que temos review de código e em que trabalhamos em equipa. Temos testes unitários, unit testing do código e unit testing da funcionalidade. Testes de integração local. Review de código, quer seja automatizado, quer seja por peers, qualquer metodologia que queiram utilizar. Integração contínua, entrega contínua, testes de integração pré-produção, testes de aceitação semi-automatizados e depois o objetivo final de qualquer equipa de DevOps, que é Continuous Deployment, em que desde o momento em que alguém faz um git commit até que esse código efetivamente está em produtivo, não existe nenhum automatismo, não existe nenhuma intervenção manual. Tudo é automatizado, todos os testes são automatizados, toda a passagem do que é staging para development para produção está automatizado, o risco é minimizado ao máximo e tentamos identificar todo e qualquer erro que possa surgir no código. No entanto, temos sempre um problema, que é como é que fazemos um rollback e como é que identificamos em produção que podemos ter algum erro de código e como é que o resolvemos. Quem é que aqui alguma vez teve de depurar um erro de código em produtivo à old school via SSH ou via RDP para cima de uma máquina? Não é interessante. Vocês não querem ser a pessoa que está em cima do comboio com um barrote nas mãos a tentar limpar a linha dos outros barrotes. Okay? Às vezes as coisas correm bem e correm ainda melhor, mas por vezes os acidentes acontecem e quando damos por nós estamos debaixo de uma carga de neve, neste caso estamos debaixo de uma carga de trabalhos. Com a introdução de um pipeline de integração contínua e de delivery e de deployment contínuo, tipicamente temos-o subdividido em 4 fases. Temos uma fase de código, temos uma fase de build, de teste e de produção. Quando falamos de integração contínua, tipicamente o que temos automatizado é a fase de código e a fase de build. Quando falamos em continuous delivery e entrega contínua, tipicamente o último step, que é o step de passagem à produção, é dependente de uma aceitação manual ou de uma série de códigos de aceitação manual. Quando falamos em continuous deployment, tudo se converte em automatismos. A partir do momento em que alguém faz um git push, até que o código efetivamente entra em produção, é totalmente automatizado. Dentro do universo AWS, nós temos uma série de serviços integrados com a plataforma para permitir esta continuous delivery e este continuous deployment. No entanto, todos estes serviços podem ser substituídos por outras plataformas de DevOps que vocês já utilizam. GitHub, TeamCity, Travis CI, qualquer ferramenta de unit testing que vocês querem, qualquer plataforma de deployment, um Jenkins, qualquer automatismo que queiram. Inclusivamente, com as nossas step functions, com a nossa state machine, conseguem construir o vosso pipeline de deployment customizado para deploy em plataformas serverless AWS. Para facilitar tudo o que é integração com serviços adicionais, porque nem só de serverless vive uma arquitetura, temos de olhar também para um conceito de infraestrutura como código. E aqui estendemos esta infraestrutura como código também para o que é uma função serverless. O nosso Serverless Application Model o que permite fazer é converter via macros de CloudFormation. CloudFormation é a nossa plataforma de infraestrutura como código. Permite converter um template que tipicamente tinha umas 80 a 90 linhas de código para algo que em aproximadamente 15 linhas de código define uma função lambda. Permite fazer o packaging da função e permite fazer o deployment da função automatizado. Dentro do SAM temos a possibilidade de definir o que é uma função, o que é uma integração da função diretamente com uma API Gateway e o que é a integração da função e da API Gateway diretamente com uma base de dados DynamoDB, uma base de dados NoSQL, que é criada automaticamente para suportar a vossa plataforma e a vossa arquitetura. Adicionalmente, dentro do SAM CLI, temos a possibilidade de testar e desenvolver localmente as vossas próprias funções Lambda. Olhando então para como é que podemos garantir
que o mínimo número de bugs, de erros de código entra no nosso produtivo, vamos aqui tentar elevar a safety bar. E como? Best practices de infraestrutura como código. Tudo o que nós utilizamos na nossa arquitetura deveria ser uma linha de código, deveria estar armazenada num repositório e devia ter version control. Precisamos de ferramentas de monitorização, precisamos de métricas em tempo real, precisamos ter visibilidade sobre o que estamos a fazer na nossa arquitetura, e esta visibilidade é tanto a nível do que está a correr em produtivo, dos nossos ambientes de staging, nos nossos ambientes de teste, do número de commits que temos, das taxas de falha de deployments. Toda esta informação deve ser monitorizada e devem existir métricas fidedignas que guiam o nosso desenvolvimento. As nossas estratégias devem ser baseadas em dados, não devem ser subjetivas. O facto de alguém dizer que parece que o site está ligeiramente mais lento não devia de influenciar a nossa estratégia. Os dados que efetivamente conseguimos recolher da plataforma, o tempo de resposta de execução, o travel time de um pacote, a resposta de uma base de dados, isso sim deveria de influenciar a nossa decisão. E depois, tudo o que são hooks customizáveis para integração com a nossa própria plataforma e para desenvolvimento dos nossos próprios testes de aceitação, das nossas próprias metodologias de utilização. Okay. E muito importante, o rollback também deve ser automatizado. Deve ser baseado em métricas fiáveis e mesuráveis que nós definimos que são as que estamos dispostas a aceitar como risco, e quando essas métricas não são atingidas, devemos ter um mecanismo automatizado de rollback. Dentro de como podemos atingir todos estes objetivos com a nossa plataforma serverless, a nossa integração com o serviço de Code Deploy, com o nosso serviço de deployment de código, permite-nos fazer tudo o que são canary deployments e permite-nos fazer deployments blue-green com perfis de deployment e perfis de shift de tráfego extremamente bem definidos. O rollback deve ser automatizado com base em métricas de CloudWatch e temos a possibilidade de integrar triggers e hooks pré-deployment para fazermos validações adicionais, fazermos o nosso processo de deployment e fazermos triggers e hooks pós-deployment para fazermos validações após produção. Aqui suportamos diversos tipos de deployment, que podem ir, por exemplo, um canary 10% a cada 10 minutos, um canary 1% a cada 5 minutos. Podemos fazer um linear, podemos desenhar o nosso próprio perfil de deployment, em que, por exemplo, colocamos 10% do tráfego durante 5 minutos em produtivo, depois de passarmos esta fase, colocamos mais 20% de tráfego em produtivo e vamos gerindo até termos toda a nossa arquitetura a correr na nova plataforma. De um ponto de vista visual, o que nós temos então é tudo o que é um status de deployment, em que já fizemos o nosso deployment e temos as validações de shifting de tráfego, quais as percentagens que estão atualmente em produtivo e todo o processo que existe no deployment, até atingirmos os 100%. Vamos agora ver isto em produtivo e como é que funciona o rollback automatizado em caso de falha de código. E acho que vou partir qualquer coisa. Ok, agora sim. Então, eu estou a abrir o meu Cloud9. O Cloud9 é um IDE totalmente web-based. Okay. E dentro do meu Cloud9, o que é que nós temos? Se ele decidir abrir. Ok, muito obrigado. Ok, então o que nós temos uma função Lambda muito simples, em que basicamente esta função Lambda, a única coisa que faz é fazer uma análise a todos os meus buckets de S3, ou todos os meus buckets de armazenamento baseado em objetos nesta região e devolve-me o número de buckets. E depois tem então um template de infraestrutura como código que define a minha função serverless. Conseguem ver bem assim a imagem? Quero um bocadinho mais... Não? Vamos fazer aqui um zoom a isto. Está melhor? Excelente. Então, dentro do meu template de infraestrutura como código, o que tem é a definição de qual a função que vou executar,
a definição de qual a preferência de deployment que vou utilizar, neste caso linear, 10% a cada 1 minuto, quais as métricas que vou utilizar para garantir que esta função está a executar corretamente, e depois aqui tem a definição dos 2 alarmes que efetivamente vão ser criados. Eu por trás tenho a correr código e, se tudo correr bem, deveria ter um terminal. Já tenho o meu terminal. Ok. E então, se nós formos ver aqui, dentro do que é a nossa plataforma de deployment, podemos verificar que temos a função em funcionamento. Manda lá abrir. Se alguém quiser tentar ver o demo a funcionar, pode ser que lá fora funcione um bocadinho melhor. Eu vou andar aí por fora, venham ter comigo. Está bem? Muito obrigado.